Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Você é nosso convidado especial para fazer parte hoje do nosso podcast Pode Crer, que está começando agora. E nós já começamos hoje com um convidado muito especial. Gente, basta dizer que ele já tem mais de 40 anos de ministério. Pastor Elzi Fialho, da Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor, que alegria te receber. Pastor Fábio, uma alegria muito grande estar aqui com você. É um privilégio. Sou grato a Deus por essa oportunidade e a você também. É isso, a gratidão é toda nossa de te receber. Eu fiquei aqui, pastor, quando a gente foi abrir o programa, já tentado, e na hora de anunciar o nome do senhor, falar assim: estamos aqui com o pastor Jeremias Pereira, para brincar com o senhor, porque existe já, quero já começar falando disso, existe nas redes sociais um vídeo do senhor que viralizou mundialmente, tem milhões e milhões de visualizações, onde o senhor recebe lá a Gabriela Rocha na sua igreja. E ali na hora de anunciar, o que aconteceu? Foi a emoção do momento, o senhor também, eu sei que ia participar outras cantoras, a Bruna Carla ia participar também do evento. Por que o senhor trocou o nome, pastor? Interessante isso aí, porque ali foi um erro mesmo da minha parte, porque eu não sei se todos os pastores são assim, mas eu vou para o altar da igreja com muitas preocupações, querendo que tudo funcione, que tudo dê certo. E a gente pode perceber que na hora que, antes de passar o microfone para a cantora, eu converso com ela do lado, perguntando o nome dela completo, justamente para não errar. E foi não querendo errar que eu errei. Mas isso só acontece com quem está falando com o povo, quem está com o microfone na mão. Exatamente, com quem está fazendo ao vivo também. Pois é. Não é? Mas ela levou tão graciosamente aquilo ali, com tanto amor assim, que depois ficou todo mundo achando legal, tanto que o vídeo viralizou por aí. Eu vi várias pessoas repostando e brincando com isso. O senhor levou numa boa, assim? Aconteceu uma coisa muito interessante, porque antes tinha outros cantores lá e eu estava conversando com eles antes, querendo saber a respeito da igreja, e conversando, da hora de ir para o altar para apresentá-la, e foi normal. Quando eu anuncio Bruna Carla, na hora eu não percebi. Aí eu volto cá para o meu assento. Quando eu estou voltando, a igreja estava toda sorrindo, batendo palmas, e a Gabriela rindo demais também, lá no púlpito da igreja. Aí eu cheguei, o pessoal batendo palmas, assim, que eu tive a noção do erro que havia cometido. Voltei lá e consertamos, deu tudo certo. A cantora é uma querida, mulher de Deus, e a nossa conferência Impactos foi uma bênção e ela brilhantou muito aquela conferência nossa. Que maravilha. É uma maravilha. Não, foi muito legal tudo que aconteceu e chamou atenção também para a conferência, né? Eu quero contar para você, ou dividir com vocês, uma outra coisa muito interessante. Quando a Gabriela Rocha estava no hotel com a equipe dela, todos eles passaram mal. E foram a um hospital se cuidar antes de ir para a igreja. Tudo aquilo trouxe muita preocupação para a gente. É tanto que ela entrou após o horário que ela deveria ter entrado para participar do evento. E há uma pressão sobre quem está realizando o evento, e eu acredito que tudo isso colaborou para que o pastor errasse. Mas, sabe, a Bíblia tem um texto que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Esse meu erro foi uma benção. Olha aí. E a cantora também ficou feliz da vida. Não, que maravilha. Pastor, como eu anunciei quando a gente começou aqui, o senhor tem mais de 40 anos de ministério. É uma vida dedicada à palavra de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do início de estudo. O senhor é lá de Abricampo, interior de Minas Gerais, perto de Ponte Nova. Pois é. Na realidade, eu sou registrado em Abricampo. Eu nasci em um arraial chamado Boa Vista, 20 quilômetros, no meio daquelas lavouras lá da região. Hoje deve ter umas 15 casas lá, para você ter uma ideia. Olha só. Porque as casas antigas vão ficando velhas, vão caindo, vão construindo uma outra do lado. Mas não tem mais de 15 casas. E, aliás, para falar a verdade, eu sou feliz de lá não ter crescido, porque tem a mesma aparência de quando eu era criança lá. Então, eu sou nascido em Boa Vista, registrado em Abricampo, a região que eu amo muito e é um refúgio para mim, período de férias. Eu ia perguntar isso para o senhor. O senhor é do interior, então, né? Porque Abricampo é o interior e o senhor é lá do interiorzinho ainda, Boa Vista. Eu ia te fazer essa pergunta, se o senhor volta para lá de vez em quando, o senhor tem raízes lá? Eu saí de Boa Vista aos 7 anos de idade. Meus pais entenderam que era hora de dar um novo rumo na vida, vieram para Belo Horizonte, e eu com 7 anos de idade. Mas aquele interior nunca saiu do meu coração. Então, toda a folga que tenho, vou para lá. Abricampo, aquela região ali, Matipó, Boa Vista. Eu amo a vida de interior, a vida rural. Sim. Gosto muito. E quais são essas lembranças que o senhor tem, pastor, do seu início de vida ali? Porque o senhor nasceu num lar cristão, né? O seu pai era presbítero. Eu tenho o privilégio, pastor, de nascer num lar cristão. Meu pai, Bartolomeu Elídio Fialho, de quem me orgulho ser filho. Minha mãe, Elsa Gomes Fialho. Aliás, meu pai foi embora em 2005, minha mãe em 2006, e eu carrego a aliança dela comigo. A aliança do meu pai ficou com a minha irmã mais velha, minha mãe comigo. Eu gosto muito do que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja prolongado os seus anos na face da terra, os quais Deus te dá. E meus pais não estão aqui mais, mas continuo eu e meus irmãos, nós somos 9 irmãos, honrando a memória deles. E meu pai se converteu aos 22 anos, casando aos 24. Minha mãe batizou aos 15, casando aos 16. Então eu digo que eu sou presbiteriano de berço e de berço presbiteriano. Meu pai, regente de coral, presbítero, minha mãe corista com ele. E os meus 2 primeiros corinhos, o coros que a gente fala, né? Eu aprendi à sombra dos pés de café, lá em Boa Vista. Nosso templo lá continua lá no meio da lavoura, a mesma coisa. E tem mais de 80 anos ali naquele lugar, num cantinho lá da fazenda. E os adultos na escola bíblica dominical ficavam dentro do templo. E as crianças tinham a sua aulinha à sombra dos pés de café. E aquilo ali marcou a minha vida de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda. O senhor se arrisca num pedacinho, o senhor lembra de um coro, pastor? Eu me lembro dos 2, eu tinha uns 4 aninhos de idade. O caminho é estreitinho, mas eu sempre seguirei. Sempre seguirei, sempre seguirei. O caminho é estreitinho, mas eu sempre seguirei. Seguirei nas pisadas do meu rei. E o outro é: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar.
E a minha igreja brinca muito comigo. Todo ano nós temos lá na nossa primeira IPR de Contagem uma programação chamada Encriadol, Encontro de Crianças e Adolescentes. E toda Encriadol, as professoras, as líderes do nosso Ministério da Infância falam assim: ô pastor, está lembrado da professora Marlene? Ela esteve lá na nossa Boa Vista lá por umas 2 semanas e deixou a marca dela lá. Era professora infantil. Olha só. Então é o seguinte, sabe, o privilégio de ser criado no Evangelho, de ser instruído na palavra desde pequeno. Eu aprendi regência, aprendi música com meu pai, aprendi regência com meu pai. E todo esse aprendizado, desde criança, me ajuda demais hoje. Eu digo até que eu não seria o pastor que eu sou, o homem que eu sou, se não fosse aqueles princípios lá. Eu pude ver aí não a popularidade, mas como o senhor é querido realmente pelo povo que caminha com o senhor. Quando aconteceu essa questão do vídeo, até para falar quem tá em casa, se você não entendeu esse contexto, é que o pastor, né, levou a Gabriela Rocha na igreja dele. Quando ele foi anunciar, ele anunciou: olha, mamãe, Bruna Carla. E todo mundo deu risada, ela deu muita risada, e foi fantástico. Mas quando aconteceu isso, muitos sites, não só sites do segmento gospel, mas de jornalistas também, postaram esse corte desse vídeo. Certo. E algumas pessoas ali, naquele momento que postaram, às vezes alguns postaram com a conotação, às vezes, que parecia que estava falando mal do senhor, né? Como se fosse assim: não ligou para a cantora, com algum deboche com a cantora, qualquer coisa assim. Então, quando tinha essa conotação, a postagem, alguns não postaram mesmo achando que era uma brincadeira, que ficou legal. Mas quando tinha essa conotação, eu lembro que aparecia lá, pastor, os seus defensores, assim: vocês não conhecem o pastor Elcio Ferrari, ele é uma pessoa maravilhosa, ele seria incapaz de fazer isso com alguém. E eu em todos eu via as pessoas falando muito assim do senhor, te defendendo calorosamente, e a gente só sabe que só é defendido uma pessoa amada e querida, né? Pastor, agora me conta uma coisa. O senhor fala que esta infância marcou muito o senhor ali nos cafezais, os corinhos, o coro da música, e que o senhor não seria a mesma pessoa se isso não tivesse acontecido com o senhor ali, esse berço que o senhor foi criado e que o senhor carrega tão honradamente. Agora, a conversão do senhor se deu aos 19 anos de idade. A gente pode achar que é um tempo longo aí para quem nasceu num lar evangélico, foi criado num lar cristão, e se converter só aos 19 anos de idade. O que foi essa experiência que te marcou com 19 anos, pastor? Pastor Fábio, existe uma diferença muito grande entre ser filho de crente e ser cristão. Ser filho de crente, filho de pastor, no meu caso, filho de presbítero, há uma diferença muito grande entre isto e ser cristão. Aos 16 para 17 anos, mais ou menos, eu, brincando de bola, sofri uma queda, bati a cabeça no solo e me apareceu um mal chamado disritmia cerebral. Aquilo me fez sofrer muito. Por um período eu tomei um remédio muito forte para controlar, porque dava tonteira, me dava cegueira. Por muitas vezes eu perdia a visão a ponto de passar a mão na frente assim, não ver nada. E quando as vistas voltavam, dava uma dor de cabeça muito forte. E todo este sofrimento eu percebi que eu poderia me tornar um peso morto para minha família. Dependência total da família. Aí eu comecei a repensar minha vida com Deus. Eu sempre amei a igreja, amei a vida familiar, gostava de congregar, mas eu não sentia aquele compromisso, aquela adolescência meio complicada, né?
Então eu comecei a achar graça com algumas coisas lá de fora ou de fora da igreja. E quando esse mal me aconteceu, eu comecei a pensar na minha carreira cristã. Um dia eu fiz um voto a Deus, no meio da rua, não foi dentro de um templo, em casa. E eu não tinha paz para trabalhar, eu trabalho desde os 8 anos de idade, e agora com 17 anos, foi 18, eu não tinha paz para trabalhar porque eu estava assim trabalhando, de repente começava a formigar os lábios, as pontas dos dedos, daí a pouco eu ficava cego, era uma situação muito desgastante, muito terrível. E como já disse, quando as vistas voltavam, uma dor de cabeça tremenda, eu comecei a pensar seriamente. E eu fiz um voto a Deus em uma oração no meio da rua. Isso já morando no bairro Piratininga, aqui na região de Venda Nova, no meio da rua, eu falei, Deus, se o Senhor me curar deste mal, essa foi minha oração. Me livrar deste mal, essa disritmia cerebral, a partir do momento que o Senhor me curar, eu vou ser um pregador para valer, um pregador do Evangelho, da Tua Palavra. E parei de tomar o remédio, comprimido. Essa é a minha experiência, eu não estou falando para as pessoas fazerem isso. Essa é a minha experiência. Parei de tomar o remédio. 30 dias depois eu estava livre do problema. Peguei o vidro com os comprimidos, joguei fora. Deus fez uma mudança na minha vida e ali eu procurei. Tinha um culto, naquela época tinha muito culto nos lares, aos domingos à tarde, como também cultos nas praças. E me falaram que na casa de uma família evangélica, no nosso bairro, tinha um culto lá domingo às 3h. Eu fiz esse compromisso com Deus, mas uma quinta-feira. No domingo, apareci lá nesta casa onde tinha um culto. Tinha 4 pessoas no culto. O pregador terminou a pregação dele e eu disse assim, olha, eu vim aqui hoje para fazer um acerto com Deus. Contei para eles a minha história, eu sou filho de crente, moro poucas ruas abaixo. E agora eu decidi realmente servir a Jesus Cristo. Eu ajoelhei, oraram por mim. Essas 4 pessoas me receberam com muito carinho e a partir dali tomei um novo rumo na minha vida. Hoje são 41 anos de ministério, como também 41 anos de casado. Porque no ano que eu fui consagrado a evangelista, 1980, e fui consagrado a pastor em 82. Foi o ano que me casei com a mulher maravilhosa e abençoada Sulanita Pires Fialho, Sula, que está me aturando há 41 anos, camarada, e ser casado com um pastor. Não é nada fácil. Não é fácil não, pastor. Tá, de jeito. O senhor reconhece isso? Olha, reconheço, e tem hora que eu olho para ela e falo assim, Deus, continue socorrendo a Sula, que o negócio é sério. O galardão vai ser grande. Olha, eu brinco com ela de vez em quando que ela vai para um céu acima do que eu vou. Olha só. Porque realmente não é fácil, sabe? Mas graças a Deus pela vida dela. Hoje nós temos 3 filhos. Um pastoreia comigo lá na primeira IPR de Contagem, o pastor Douglas Fialho, está aqui me acompanhando. Tenho também o segundo filho, Hudson Pires Fialho. E o mais novo, Gleivson Pires Fialho. Tenho uma família muito abençoada. E Deus tem sido muito bom comigo. Olha, muito só bom 3 homens, pastor, em casa, então. Pois é. Olha, eu venho de uma família, nós somos 9 filhos. E lá em casa é mais moça do que rapaz. Quando eu casei, eu fiz um pedido a Deus. Falei, Deus, eu sou criado no meio de muita moça. Os filhos que o Senhor me der, que sejam todos homens. Pois é. Olha só. E dos 5 netos,
4 são homens também. Olha isso, Deus atendeu direito o seu pedido, então. Graças a Deus tem uma netinha que é uma benção lá, Beatriz. Olha, só lá em casa, eu não sei se meu pai fez essa oração, mas nós somos 3 homens também, sou eu e mais 2 irmãos também, então eu sei como é que é, mais ou menos isso aí, 3 homens dentro de casa. Pastor, desses 41 anos de ministério, o senhor fez uma coisa que é admirável e que eu sei que não é fácil, que é a implantação de igrejas. Né? Chegar num lugar, porque aqui dentro de Minas Gerais mesmo, né? Minas são mais de 800 municípios. Se você pegar assim, o norte de Minas, com a zona da mata, com o sul de Minas, são 3 tipos de pessoas completamente diferentes. A cultura, o sotaque, é verdade. Os costumes, né? E esses desafios aí, quando que o senhor começou isso? O que eram os maiores desafios na implantação de igreja? Quais os lugares que o senhor passou nessa época? Olha, eu tenho uma experiência muito interessante. Eu trabalhei 3 anos, de 80 a 83 da igreja, sem nenhuma ajuda da igreja. A partir de 82, de 80 casado, 82 já com filho mais velho, e foi-me feito um desafio pelo pastor José Pires da Luz, de saudosa lembrança, um amigão que Deus me deu no ministério. Ele disse para mim assim: pastor Elzia, nós temos uma congregação no bairro Justinópolis que vai fechar. Todos os frequentadores já foram embora e a gente vai fechar. O conselho da igreja, nossa igreja em Venda Nova, né? A região de Venda Nova, resolveu fechar a congregação. Mas se você quiser aceitar um desafio, nós vamos dar mais um ano para a congregação. E é uma oportunidade para você trabalhar. Eu cheguei lá na terça-feira que o pastor Pires foi me dar posse. Tinha 4 pessoas na igreja. Eu, ele e mais 2 pessoas. Muito bem. Tomei posse. Adorei a Deus pela oportunidade. E eu fui à casa de todos os antigos membros da igreja, e tinha alguns deles que eram encostados no INSS. Na época havia uma lei de que passava de 2 anos encostado, tinha que aposentar. E esses irmãos tinham muitos tempos lá, encostados, recebendo aquela ajuda do INSS. Aí eu fui à casa, mas não aposentava, eu fui à casa deles e disse: escute, vocês estão precisando aposentar e eu estou precisando de ovelhas. Vamos fazer um compromisso, voltem a congregar e vamos orar um monte. Tinha uma região muito boa lá para se orar na época, 2 vezes por semana. Eles disseram: vamos. 4 irmãos. A gente tinha culto quarta, sexta e domingo na congregação. Terça e quinta a gente passava o dia todo no monte, orando, tocando um violão, contando testemunhos e comendo pão com mortandela. Olha só. Com 4 meses nós tivemos que mudar de endereço porque não comportava mais o povo. Com a ajuda do pastor Zé Pires, na igreja sede, a gente adquiriu o imóvel lá na região. Hoje é onde está a primeira igreja de Ribeirão das Neves. E temos muitas igrejas lá naquela região, fruto desse trabalho, desse desafio. Então, é o início da gente. E começamos aí, depois fui pastorear outras igrejas, aqui em Belo Horizonte, na Serra Capivari. 86, 87, 88, eu fui pastorear a primeira IPR de Contagem. Ela existia em meio lote, um galpão em meio lote. Pastoreei ali 3 anos, eu tinha 20 e poucos anos de idade, menos de 30 anos, parece 29 anos de idade. Um dia Deus disse para mim, para minha esposa, assim: olha, vocês irão para uma região que nunca pensaram em ir e as portas já estão abertas.
Ter um telefone naquela época era um sucesso, né? Aí o presbitério de Governador Valadares descobriu um vizinho meu que tinha um telefone. Fizeram contato comigo através desse vizinho, me convidando para pastorear naquela região. Deus havia falado para a gente, eu nunca imaginei realmente pastorear em Governador Valadares. Fomos para lá, assumimos a quarta igreja, quarta IPR, em Governador Valadares, e fomos trabalhando ali. Ali construímos, depois construí em Ipatinga, implantamos igreja em Coronel Fabriciano e Itabira. Em 95 a gente voltou para aqui. Construí em todas essas cidades, em Contagem hoje são 10 templos construídos, várias igrejas emancipadas, várias congregações abertas, e Deus tem sido muito bom com a gente. Hoje a gente tem uma historiazinha para contar. Muita história para contar. O pastor, muita história. O senhor está falando aí comigo que um vizinho seu tinha telefone e que alguém descobriu e telefonou lá para falar com o senhor. Antigamente tinha esse negócio de telefone de recado, né? Você estava no lugar, você só vou te dar meu telefone, mas é de recado, quer dizer, só para mandar um recado ali, uma coisa muito caso de necessidade, né? E hoje em dia, hoje em dia, você não precisa nem usar o telefone mais. Você coloca na internet, como aconteceu com o senhor aí. Você coloca uma coisa na internet, tá todo mundo sabendo, a informação chega até do outro lado do mundo no mesmo instante, né? Então nós tivemos esta mudança da tecnologia. Aí, imagina a dificuldade para o senhor naquela época implantar uma igreja, avisar as pessoas aquele endereço que a igreja estava ali, que tinha um horário de culto, que ia acontecer sem telefone das pessoas, sem o seu telefone e tudo mais. Então nós tivemos essa mudança na tecnologia. Hoje a tecnologia fez assim, né? Cresceu e tudo é muito rápido na comunicação. O senhor acha que no Evangelho, não mudar o Evangelho no sentido da gente pensar uma coisa, agora a gente pensa outra, não isso. Mas o senhor acha que no sistema de pregar a palavra para os irmãos, dos irmãos abrirem o coração dentro da igreja, daquela época que o senhor começou para hoje, mudou muita coisa nesse sentido? A demanda do povo, as reclamações, os pedidos de oração? Pastor Fábio, acontece o seguinte: no início do meu ministério, e isso foi acontecendo durante alguns anos, a forma de pastorear e de atender o povo era diferente. Porque naquele momento as esposas ficavam em casa, os maridos trabalhavam fora, as esposas em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos. Então era normal a gente fazer visita durante todo o dia, visitar o povo era TED a TED. E eu mais a esposa ia visitar, encontrava normalmente a visitada com os filhos em casa, e esse era o pastoreio da época. Hoje, durante o dia, dificilmente encontra alguém em casa. Então, a gente precisa estar atento hoje à tecnologia, se adaptar aos novos tempos. E, no meu entendimento, a igreja custou até entender este novo momento, e nós, pastores, também, na maioria, demorou a entender esse tempo, porque a maior parte das igrejas da época eram todas muito radicais. Eu me lembro, falando aqui da minha denominação, né, em que se a irmã cuidasse do cabelo, ela era disciplinada, e os homens também muito radicais. Quando nós pudemos colocar televisão em casa, porque a televisão era proibida,
se dizia que TV era coisa do diabo. Assim, quando surgiu o celular, também cuidado com isso, porque é invenção do diabo e vai por aí. Então, o diabo foi pegando essas coisas e usando bem, enquanto a igreja ficava de cá resistente. Até que a igreja despertou que ela deveria investir na tecnologia e usar a tecnologia a seu favor. Hoje, como você bem disse, a gente prega para mais pessoas, anuncia o Evangelho a outros países. Para você ter uma ideia de como é diferente esse período, essa época, para quando eu comecei a pastorear, sabe qual era um sonho meu? Implantar uma sede bem forte, nascido no interior, eu queria alcançar todos os interiorzinhos. Então eu pensava o seguinte: eu quero ter uma sede forte para enviar obreiros para todas essas cidadezinhas do interior, que está à beira dos rios aí, que difícil de ir, de implantar a igreja, para enviar obreiros. Deus fez muito melhor do que eu sonhava. Hoje eu vou nessas cidadezinhas do interior todo, através das redes sociais. É verdade. Através da tecnologia. Eu prego para muita gente que nunca vão me ver pessoalmente, que também não as verei pessoalmente, mas que estão ouvindo, inclusive nos vendo lá. Inclusive, a gente orienta a igreja a ser um missionário digital, a pegar o link dos nossos cultos e semear para os parentes no interior e tal. E tem sido parentes, amigos, familiares, e tem sido muito bom para as pessoas e motivo de alegria e satisfação para a gente. E quer dizer, a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Pois é, no meu ministério tem acontecido isso. E a tecnologia tem sido uma bênção para a gente. Não, fantástico isso, porque está muito dentro de outra coisa que eu vou perguntar para o senhor aqui, pastor. Porque quando a gente analisa na sua história e te escuta, a gente vê que o senhor nasceu lá, num lar cristão, evangélico, filho de crentes, presbítero, é iniciado na sua fé, ainda criancinha, com memórias sobre isso, aí já com 4 anos de idade. Aí com 19 anos, o senhor tem uma experiência com Deus, fantástico. O senhor se entrega para ele, para o ministério mesmo, específico ali. Aí o senhor vê na implantação de igrejas, deixa grandes marcas em várias cidades, sementes que estão aí frutificando até hoje, graças a Deus. E aí, nesse período, o senhor vem formando pastores, né? O senhor vem formando vários pastores. Eu acredito que o senhor já tem até netos espirituais aí, né? De pastor que o senhor formou, e ele já formou outros pastores também. Mas aí a minha pergunta para o senhor, ficando pastor... experiente. Exatamente. A minha pergunta dentro disso é o seguinte: na sua formação desses pastores, o senhor fala dessa questão religiosa, do perigo da religiosidade, o que a religiosidade pode nos prender, às vezes por causa de um dogma, de uma cultura, pode fazer com que outras pessoas não conheçam a Deus. O senhor fala desse assunto? Eu tive o privilégio de participar da diretoria internacional da nossa IPR a nossa denominação por um período, e fui presidente do presbitério de Contagem por 5 mandatos. E além dos pastores que nós já formamos e continuamos formando dentro da igreja sobre o meu pastoreio, do meu ministério, a gente tem uma preocupação de orientá-los acerca do ministério. Porque muitas vezes se pode encarar o ministério como uma profissão, simplesmente como ofício, e caminhar a vida toda dentro do ministério
como se fosse algo muito simples, e não é. O lema dos nossos seminários é o seguinte: não é formar pastor, é aperfeiçoar aqueles que já nasceram pastores. E eu creio nisso, e prego isso. Que o pastor, ele é despertado por Deus a partir de uma determinada idade para se preparar, mas a vocação, ela vem de Deus, é uma questão lá do ventre da mãe, e é uma escolha divina. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, e eu procuro conscientizar não apenas os pastores, mas os obreiros que nos ajudam lá na primeira IPR, a respeito do quão gostoso, quão maravilhoso, quão digno é servir a Deus. Especialmente no ministério pastoral. Veja bem, pastor Fábio, Deus dá a gente, pastor, o privilégio de lidar com o maior bem que tem nessa terra. É o ser humano. Servir a Deus e aos homens, investir em gente, em pessoa. E isto não é pouca coisa. Aliás, isso é muita coisa. Então, nós, pastores, isso eu tenho procurado conscientizar o pessoal que a gente forma, que eles precisam entender que são pessoas especiais, que Deus dá uma oportunidade levando em conta que Deus vocaciona, mas não obriga. Deus dá o privilégio do chamado, da vocação, mas não obriga. Mesmo porque, na nossa concepção, na concepção bíblica, né, Deus não tem prazer em nenhum homem o servindo por obrigação. Nós cristãos, e especificamente nós pastores, precisamos ter essa consciência de que Deus nos dá uma oportunidade linda e a gente que se dispõe a aproveitar esta oportunidade de estar no ministério pastoral, a gente tem que dar o melhor. E é muito importante também a gente não apenas ensinar ou exigir ou passar para os outros, mas, acima de tudo, passar aquilo que você faz. Passar aquilo que você vive. É claro que eu não aconselho nenhum pastor a fazer o que eu fiz. Mas os 41 anos de ministério, em 4 ocasiões eu tirei 30 dias de férias. De tão a sério que eu sempre encarei o ministério e procuro passar isso à frente. Mais 10 dias, 15 dias, que resolvendo as pendências, sair de férias virava 12, e vai por aí. Mas não tenho o que reclamar, sempre fiz isso com muita satisfação e alegria, e Deus tem me recompensado tremendamente. E oriento os pastores dizendo: dê o seu melhor, porque Deus é o melhor pai e o melhor patrão que existe. Amém. Compensa fazer e fazer bem feito. Pastor, olha, depois de tudo isso, né, que o senhor já viveu e tem deixado a sua marca aí por onde o senhor passa, o seu estilo de ministrar, o seu estilo de formar os pastores. Depois de tantos anos, depois de 41 anos de ministérios. 41, né? Está indo né? para 42 agora em dezembro. Depois de tanta coisa que o senhor enfrentou aí, essa marca também que o senhor teve nesse encontro com Deus aos 19 anos, dessa situação que o senhor falou, o senhor chega agora na pandemia. Inclusive, eu tive o prazer, durante a pandemia, de pregar lá na sua igreja. Foi uma coisa muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz de ter ido lá, naquele momento, fazer aquela live. E naquele momento da pandemia, o senhor contraiu o coronavírus e o senhor passou por uma situação delicada. Logo depois, o senhor foi curado de um câncer também. Pastor, nesse momento, teve algum momento
desta enfermidade que o senhor duvidou no seu coração? Ou que o senhor falou assim, ó, tanta coisa que eu fiz e agora eu ainda passar por isso? O senhor teve esse sentimento assim como homem? Pastor Fábio, o tempo vai passando e Deus dá umas experiências interessantes para a gente. Eu sou criado na IPB, mas iniciei o meu ministério naquele movimento pentecostal. Minha família migrou para o meio pentecostal, na década de 60 ainda. E eu, bem garotinho, eu via os milagres tremendos aqui em Belo Horizonte. Quando missionários chegavam aqui, não alugavam um galpão, alugavam um lote. E o missionário ia lá, capinava o lote, armava lá uma tenda e convidava o povo. E eu via lá as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas recebendo os dons espirituais, outras pessoas que chegavam lá com problema de endemoniamento, sendo libertas, mudadas, transformadas. E Deus me deu essa linha de ministério. Então, eu sempre entendi que Deus quer abençoar o homem em todas as áreas de sua vida, que nós não temos apenas uma necessidade. Nós temos necessidades espirituais, necessidades físicas. Aliás, nós necessitamos de saúde, necessitamos da salvação em Cristo, necessitamos de emprego, uma série de necessidades que o ser humano tem. E eu vejo Jesus Cristo preocupado em abençoar o homem lá no ministério em todas as suas necessidades. Então, procurei direcionar o meu ministério. Aliás, Deus me deu essa condição de direcionar o meu ministério também para o trabalho de libertação. Muito bem. Em 2020, quando o Brasil tinha aproximadamente 35 mil óbitos pela Covid, por um descuido meu, porque a gente só fechou a igreja nos 20 dias daquele demanda lá do governo estadual. Mas depois a gente abriu, continuou atendendo o povo normalmente. Quem queria ir na igreja era atendido. Pastoreamos normalmente, atendemos o povo, aconselhando, orando e cultuando a Deus normalmente. E a febre me apareceu e eu fiquei 2 semanas com Covid, com febre, vindo para a igreja cultuar normalmente e não procurei o médico ou os médicos por 2 motivos. Por não acreditar que estava com Covid e por preguiça também de ir ao médico. Eu estou contando isso como uma experiência assim, claro, que os outros vão fazer. Aí, lógico. Quando foi um domingo, uma das nossas obreiras, Deus disse para ela assim, olha, fala para o filho do pastor Douglas, levar o pastor Elzi ao médico porque ainda dá tempo. Cultuamos no domingo, na segunda-feira, eu fui ao médico. Cheguei lá, após alguns exames, ele disse assim, olha, você está com quase 50% do pulmão comprometido pela pneumonia e a situação é grave, vamos ver o que a gente pode fazer. Havia mais ou menos 35 mil óbitos naquele momento no nosso país, pela Covid-19. Fiquei internado por 8 dias. Eles já internaram o senhor na hora? Internaram na hora. E eu que sempre tinha ido ao hospital visitar os outros, quando me puseram aquele roupão lá numa cadeira de roda, pelos corredores do hospital, achei muito esquisito aquilo, mas vamos lá. Mas olha, Deus cuidou muito de mim. A minha igreja se preocupou em orar, fazer relógio de oração por mim. Os colegas de ministério
de nosso presbitério e outros presbitérios também orando. Fiquei 8 dias no hospital, os outros dias me recuperando em casa. Mas Deus me abençoou demais, porque em momento algum eu tive cansaço, falta de ar, aquelas consequências de quem está com os pulmões comprometidos. Sim. Foi uma experiência muito interessante. E eu quero deixar aqui registrado o seguinte: nós seguimos durante a Covid com os nossos trabalhos normalmente dentro do templo, porque essa é uma experiência minha. Sim. Eu disse para mim mesmo: olha, eu passei até hoje a minha vida, esses anos todos da minha vida, pregando que Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eu passo a minha vida toda até então pregando que Jesus Cristo é o pastor bondoso, é o pastor maravilhoso e que deu a vida pelas ovelhas. E agora não é a minha hora de dar a vida também? Nesse momento que o povo está amedrontado, sofrendo, gemendo, eu vou me esconder ou eu vou dar a vida pelas ovelhas? Respeitando a posição de todos os demais pastores. Cada um tem suas experiências com Deus. Inclusive, eu entendo que cada um de nós temos nossa liberdade em Cristo. A minha liberdade em Cristo foi me entregar. Continuamos orando por enfermos, repreendendo a Covid-19 na vida do povo. Como consequência disso, meu querido, toda a liderança da minha igreja foi atingida pela Covid. Olha, nós temos uma igreja de um bom porte, muito bem frequentada, e várias congregações, e nós não temos um óbito na nossa igreja por Covid. Pelo contrário, eu tenho diáconos na minha igreja que foram ressuscitados dentro do hospital, entubados, chegaram a morrer, e ressuscitados. Essas são as nossas experiências lá na primeira IPR. Não temos um óbito na membresia da igreja. Aí quando foi isso foi 2020, quando foi 2021, eu comecei a sentir algumas sensibilidades. Não bastando, né, toda essa experiência. Eu saio da Covid no final de setembro de 2020. Início de 2021, eu começo a sentir algumas sensibilidades no corpo. E eu aprendi desde criança a não levar problemas para os meus pais, porque eles já tinham muitos, e eu ajo assim com a minha família até hoje. Princípios. Nunca fui de reclamar de alguma dor com a esposa, com os filhos e tal, e fui levando isso sozinho. Quando foi lá para o mês de setembro, que aí eu já estava muito mal, eu comuniquei com ela, ela falou assim: vamos fazer exames. Fizemos uma bateria de exames. No início do mês de dezembro de 21, o proctologista disse para mim o seguinte: vá para o tratamento com oncologia, porque você está com câncer. Eu disse só minha esposa ficou sabendo e meus 3 filhos. Dos meus 8 irmãos, apenas 5. Eu fiquei 1 ano à frente da igreja, pregando, visitando, orando para que os enfermos fossem curados. Nesse período, nós tivemos muita gente curada dentro da igreja e eu com câncer. Muitas vezes ia para a igreja gemendo. Quando terminava o culto, terminava de pregar, minha esposa, no caminho para casa, de volta para casa, ela perguntava para mim o seguinte: bem, como você conseguiu pregar? Eu dizia para ela: Deus por mim, minha filha. Porque você viu como eu vim para a igreja, para o templo adorar. 1 ano. Quando fez 1 ano, o pastor Douglas chegou perto de mim e falou: pai, está na hora de o senhor falar para a igreja, porque os irmãos da igreja chegam perto de mim dizendo o seguinte, e chegavam para mim também: pastor, o senhor está bem? Eu dizia: estou bem. Olha, Deus mandou orar pela saúde do senhor. Eu falei: ore mesmo.
Chegava outro, Deus mostrou isso a respeito do senhor. Mas Deus não falava a enfermidade, mostrava a necessidade. E o povo orando. Porque nós temos um Deus maravilhoso que tem prazer em comunicar com o seu povo, em falar com o seu povo. Aliás, nós como pais temos um prazer muito grande em abraçar e comunicar com nossos filhos, e então o nosso Deus que é perfeito. Não é verdade? É verdade. Deus colocou muita gente para orar por mim. E nós fizemos, lá no seio da minha família, nós fizemos um mix. Eu pastoreando normalmente, fiz 30 dias de quimioterapia e 30 dias de radioterapia, tudo junto, no mesmo dia, pastoreando normalmente e sem falar para a igreja. Vinha da radioterapia, quimioterapia, ia para o templo cultuar, adorar e pregar. Quando foi no mês de maio, eu convoquei a igreja. No dia 5 de maio, eu disse para a igreja que tinha algo a falar para a igreja. Os irmãos foram todos. O que é que o pastor vai falar para a gente? Imaginavam tudo, menos que eu iria falar que estava com câncer. Quando eu disse, a igreja desabou, os irmãos foram chorando para casa e tal. E ali comuniquei também com o meu presbitério, com os colegas do Brasil afora, intensificaram as orações. E eu fiz uma brincadeira para a igreja, porque eu tive uma experiência, dentro da sua pergunta, eu tive uma experiência muito interessante. Desde o mês de novembro de 21, que os médicos me disseram que eu estava com câncer, em momento algum, eu assentei em uma cadeira com a minha esposa e questionei, bem, e agora? Como vai ser o desdobramento disso? Se você ficar viúva, como é que é? Não. Desde o dia que eu fiquei sabendo, eu comecei a planejar o meu testemunho. Olha isso, incrível. Sem falar para ele com os filhos, dentro de mim, eu planejando o meu testemunho. Dia 5 de maio, eu passo para a igreja que eu estava com câncer. Foi aquela comoção na igreja, e o povo foi fazer relógio de oração, os colegas orando, Brasil afora, igrejas do interior orando por mim. E eu fiz a seguinte brincadeira com a igreja. Quando eu terminei de falar o problema de saúde que eu estava enfrentando, eu disse para eles, no dia 8 de maio, eu disse, dia 5 de junho, porque eu tinha uma série de exames para levar para a médica, eu disse, dia 5 de junho eu digo para vocês se eu vou encontrar com meus pais ou se eu vou continuar com vocês aqui. O povo, depois do culto, diz, pastor, não brinque com coisa tão séria. Mas eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem resolvida na vida. Voltando um pouquinho atrás, quando você disse que algumas pessoas utilizaram as redes sociais para fazer crítica ou alguma coisa assim, eu achava graça de tudo. Porque eu sempre fui assim, extrovertido, depois de convertido mesmo, extrovertido, uma pessoa bem resolvida na vida, e que eu uso os meus erros mesmo para me divertir. Né? Eu gosto muito de ser assim. Então, brinquei assim com a igreja. No dia 5 de junho, estava eu lá na igreja com o relatório. Quando eu cheguei na oncologista com o meu relatório, quando ela leu o relatório do proctologista, ela disse assim, não é possível. Eu nunca vi alguém ser curado tão rapidamente de uma doença dessa. O senhor tem que comunicar com a igreja mesmo, falar lá para os seus fiéis o que Deus fez na sua vida. Eu falei assim, é isso mesmo, irmã, que eu vou falar no próximo domingo. E ela ficou muito feliz, deu um pulo da cadeira e tal. Fomos para casa regozijando. Dia 5 de junho, eu fiz o que estava planejando desde o mês de novembro, quando eu fiquei sabendo que estava com câncer. Estava, graças a Deus, não estou mais. Estava com câncer. Eu planejei música, ensaiar com o Ministério de Louvor da minha igreja, qual música, planejava a forma que eu ia agir para a igreja, um breve histórico da minha vida ministerial, eu ia falar para a igreja, contar para a igreja. Planejei me deitar no altar da igreja em adoração a Deus, de frente com aquela cruz bonita que nós temos lá.
Eu fiz tudo direitinho como eu vinha planejando desde novembro. Meu querido, Deus é bom demais. Que fantástico, pastor. Estou curado, abençoado demais e pregando como nunca, feliz da vida, satisfeito. Sabe uma coisa muito interessante que eu percebi? O povo começou, depois do meu testemunho, porque quando eu disse que estava com câncer, aquilo fez igual um rastro de pólvora. Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, Contagem, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, por onde me conheciam, pastor Elzi, com câncer e tal. Quando eu dei o meu testemunho, eu disse para eles, eu quero que isso vá mais que um rastro de pólvora. Esse testemunho tem curado, tem abençoado tanta gente, tem servido para a cura de tanta gente, ele tem sido uma bênção, e por onde eu ando, as pessoas, pastor, eu ouvi esse testemunho, pastor, que maravilha, pastor. E sabe uma coisa muito linda que eu percebi, o povo me ligando para parabenizar pela cura, me enviando mensagens parabenizando pela cura. Sabe uma coisa que eu percebi? É que a alegria deles não era só pela minha cura. É por poder crer mais que Deus realmente cura. Porque tem muitos que estão dentro da igreja e ainda tem alguma dúvida, né? Sem dúvida. Nosso Deus cura. Amém. E eu posso dividir com você e os nossos telespectadores uma outra experiência? Sim. Nesses dilemas que a gente enfrenta na vida, essas doenças que eu enfrentei, eu adquiri a seguinte experiência com Deus. O fato de um servo de Deus estar enfrentando uma dificuldade no casamento não significa que ele não consiga ajudar outro casal que está em dificuldade. O fato da gente estar enfrentando um problema de saúde ou uma enfermidade não significa que Deus não possa te usar para curar outro, que às vezes está até com a mesma enfermidade. Que o fato de você ter um problema não significa que você não consiga ajudar outros a vencer os seus problemas. E a resposta para isso é muito simples. Deus não é limitado às nossas limitações. Fantástico. Quando eu estava com câncer e a igreja não sabia, eu pastoreei 1 ano, mas é ali, não é faltando o culto. Eu tinha direito de me licenciar, eu tinha direito, muitos direitos, eu não usei nenhum deles. Continuei orando pelas pessoas, orientando, aconselhando, fazendo os trabalhos de libertação, expulsação de demônios, abençoando o povo. Olha quantos testemunhos eu tenho daquele período de pessoas curadas. Inclusive orando por outros que estavam com câncer dentro da igreja. Olha só, que fantástico. Eu estou curado, eles estão lá, estão muito bem, graças a Deus, e felizes, e continuamos a orar, porque as minhas experiências são uma deles, serão outras, né? Mas graças a Deus, então essa é uma descoberta também que eu fiz nesses momentos de aflições. O fato de eu ter uma dificuldade não significa que Deus não possa me usar para tirar outro de suas dificuldades. Que fantástico. Pastor, com essa frase do senhor aí, que eu sei que serve de inspiração para muitas pessoas, eu quero agradecer muito a sua presença, a oportunidade de te ouvir, um homem com a história igual a sua, de abrir o coração. 1 hora foi pouquíssimo para a gente conversar. Acabou agora. Eu não vi nem passar. Mas, eu já quero combinar aqui com a Amanda, do senhor vir de novo para a gente fazer a parte 2 desse bate-papo aqui. Será uma alegria muito grande. É bom estar aqui e podendo voltar, será muito bom. E eu trago para você e todos os seus telespectadores um abração da primeira IPR de Contagem. E eu quero aproveitar para dizer para minha amada IPR,
um povo que é apaixonado por mim, que eu sou apaixonado por eles. E que Deus continue os abençoando e Deus nunca permitiu Satanás, com seus demônios, ter vitórias sobre o meu ministério e sobre a primeira IPR, e assim continuará, em nome de Jesus Cristo. Tenho orado por todos os pastores brasileiros, Deus tem me levantado para orar especificamente pelos pastores brasileiros, porque após 41 anos de história, a gente aprendeu um pouquinho, sabe o que a turma enfrenta nos seus campos. E Deus que abençoe o nosso imenso Brasil. Como é que é o lema? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E vamos andando para frente, que Deus continue te abençoando ricamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Elzi Fialho. Muito Aleluia. obrigado a todos os irmãos que estavam nos assistindo aqui, participando do nosso podcast. Tenho certeza que serviu de inspiração para você esse encontro nosso aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha.